Para a gente buscar o arquivo lá na coletora, então a gente primeiramente vai até em meu computador. Meu computador vai ter aqui, ó, StoneX S4, que ela foi reconhecida e foi sincronizada com o computador. Então a gente vai lá na primeira pasta dela, que é Device, Program Files, Source, Data. Essa pasta Data de Source é a que contém todos os arquivos na hora padrão. Se você quiser alterar essa pasta, na hora da criação do arquivo lá, então na hora, por exemplo, se você quiser criar um novo trabalho, você seleciona o diretório a partir da setinha aqui. Então aqui você consegue navegar nos diretórios e, por exemplo, criar lá no Inand uma nova pasta com trabalhos. Então, por exemplo, criar aqui uma nova pasta. E a nossa nova pasta vai chamar aqui, ó, trabalhos. E você consegue simplesmente começar a armazenar os seus projetos aqui. Então, por exemplo, projeto 1. Certo? Então, ó, esse trabalho agora, projeto 1, ele está criado e situado lá no Inand na pasta trabalho, certo? Então, se você quiser adotar essa postura aqui de salvar os trabalhos num diretório que é um pouco maior, pode salvar, entendeu? Só lembrando de navegar entre os diretórios aqui em cima. Ó. Então, aqui, ó, por exemplo, a pasta, ela mostra para você em qual você está. Inand Trabalhos. Ah, quer visualizar os outros? Então, vai lá em Program Files, Source, Data, e tá lá seus outros trabalhos aqui, que foi feito, certo? Então, para a gente buscar o TXT lá, a gente vai em StoneX S4, Device, Source, Program Files, Source, Data, e eu vou pegar os dois TXTs que a gente exportou da videoaula, certo? Então, eu vou copiar eles lá para a pasta do treinamento. Aqui, eu vou colar esse TXT. Então, o completo, ele tem essa estrutura, e o simples, ele tem essa estrutura. O simples, ele vai retornar para você somente coordenada norte, este, altitude e a descrição. Já o TXT completo, ele vai retornar para você todas as informações do levantamento, certo? Essas são as diferenças dele. Beleza? Então, vamos lá abrir agora o nosso software Data Geosys, que a gente vai fazer a importação dos arquivos nele e, posteriormente, fazer o MDT. Então, eu vou criar um projeto novo aqui. Ó. Vou chamar ele de lote vizinho. Certo? Então, depois você preenche as nomenclaturas. E a primeira coisa que a gente faz no projeto é ir lá em Arquivo, Configurações Gerais e habilitar a nossa caderneta de geodésia, porque a gente precisa trabalhar com alguma coisa no sistema de projeção, sistema de referência. Então, o sistema geodésico aqui, tá, WGS84, a gente tem que selecionar os triggers 2000, correto? E aí a gente pode dar um OK, porque agora já está apto a trabalhar com o sistema de referência do GPS. Então, viemos agora em Arquivo, Importar, e vamos selecionar o TXT que nós queremos importar. Eu vou selecionar o simples, porque aqui não é georreferenciamento, e também não é por aqui que importa dados para georreferenciamento. Mas eu vou selecionar o simples porque já é o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa aqui, ok? Então, o simples, esse TXT simples, você tem que, primeiramente, aqui, ó, a escolha do tipo de arquivo a ser importado tem que ser geodésia, que a gente vai criar uma caderneta de geodésia, certo? O delimitador é conforme está no seu arquivo, certo? Então, o delimitador aqui foi feito de tabulação, que é esse delimitador aqui, ó, separação entre colunas. E agora a gente tem que fazer a sequência do TXT, que ela já está montada aqui, porque a gente já montou uma previamente. Então, ponto visado, norte, este, altitude e descrição. Só que
a gente esqueceu de trocar o ponto por vírgula. Então, possivelmente, essa importação pode dar erro. Então, a gente tem que ir no TXT e substituir ponto por vírgula, que já está até ali, e substituir tudo. Uma vez que você troca o delimitador decimal para vírgula, você já está com o documento correto para ser importado no DataGeosys. Então, aí a gente volta lá em arquivo, importar, videoaula simples, e agora sim, ó, o delimitador aqui do decimal já é vírgula, então a gente vai conseguir importar com sucesso. Seleciono o fuso, então as Stirgas 2000, fuso 22S, certo? Manualmente você vai selecionar o fuso e dar um OK. E dar o nome da sua caderneta de geodésia. Então eu vou colocar aqui, geodésia. Operação realizada com sucesso. Então, para a gente montar um desenho, as cadernetas de destino aqui, ó, as coordenadas de destino, elas têm que estar igual às coordenadas de origem. Então, ó, destino, UTM é automático. Origem, tá outra determinada. Então, vamos lá em configuração, coordenadas de destino, e vamos deixar ela igual ao nosso sistema de importação, que foi Stirgas 2000. Não calcula o fuso automaticamente, correto? E você determina o fuso. Então, ok. Agora, as coordenadas elas estão iguais, certo? Tanto no sistema de origem quanto no sistema de destino. Então, agora, o desenho ele consegue ser criado. Como que eu crio um desenho? Eu clico com o botão direito na aba de projetos, criar item, desenho. Então, meu desenho vai chamar 10. Posso avançar, e aqui eu tenho que selecionar qual é o meu plano, se eu estou utilizando coordenadas planos do TM, ou topográficas locais. Topográficas locais é como se fosse uma folha de papel sulfite, ela não tem curvatura, ela não tem nenhuma sistema de referência e projeção nela. Então a gente precisa colocar plano TM e selecionar o fuso corretamente, senão pode dar distorção no nosso desenho, certo? Então, vou concluir. Uma vez que eu faço isso daqui, eu já estou apto a inserir minha caderneta de geodésia. Então, como é que eu faço isso? Venho em inserir, geodésia. E aí, você seleciona sua caderneta de geodésia aqui, que tem o nome de geodésia. Ok? E beleza, pode dar um OK. Se não aparecer de primeira aqui, você pode colocar aqui, ó, visualizar, zoom para enquadrar. E vai trazer todos os nossos pontos que a gente foi coletado ali. Os pontos estão uma bagunça, então está meio difícil de visualizar, certo? Para você melhorar isso daí, você pode vir em visualizar, escala global e diminuir essa escala aqui consideravelmente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 100. Estava 1000, né? Então agora ó, a gente já tem uma visualização de escala um pouco melhor. Então a gente consegue ver o ponto aqui com mais nitidez. Beleza? Então é assim que faz a importação dos pontos para dentro do software DataGeosys. Então vamos criar um MDT agora. O que a gente vai fazer? O que é o MDT? O MDT ele é um modelo que vai ser utilizado para gerar curva de nível, vai ser gerado para fazer a modelagem. Então, primeira coisa, aqui ó, a gente clica com o botão direito na aba de projeto, criar item, modelagem. Então a gente dá um nome para essa modelagem, então eu vou colocar o nome de MDT, modelo digital do terreno, certo? E vou avançar. Então eu estou utilizando todas as cotas acima da cota mínima e todas as cotas abaixo da cota máxima. E a distância máxima entre os pontos, 150 metros, a distância mínima entre os pontos, 15 centímetros. Avanço. Eu não vou colocar nenhuma linha obrigatória, ou linha de fronteira, ou linha de exclusão. Por quê? São linhas que você, por exemplo, se tivesse uma benfeitorinha no meio do terreno, você poderia colocar lá como linha de exclusão para não utilizar aquilo lá para fazer a triangulação do MDT. Linhas de fronteira, o limite do seu MDT, entendeu? Então, como a gente não tem, a gente vai usar todos os pontos para fazer uma modelagem, eu vou simplesmente concluir o nosso desenho. E beleza, ele faz a primeira modelagem. Então, isso daqui é a primeira parte da modelagem. Ele criou triângulos entre os pontos que foram adquiridos no terreno, certo?
Então, eu vou clicar aqui, ó, modificar, suavizar, porque eu vou subdividir esses triângulos em mais triângulos. Dessa forma, eu consigo melhorar o meu resultado da modelagem. Então, eu vou suavizar mais uma vez aqui e suavizar outra vez aqui, para ela ficar bem determinada. E aqui, ó, eu posso, tá vendo que aqui ficou meio cheio de aresta, não ficou tão suave como aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e apagar arestas. Então, na onde que eu passar aqui, ó, eu vou excluir as arestas. Tá vendo que eu estou apagando uma por uma porque tem bastante criado aqui. Foram os pontos que a gente pegou no sentido vertical, horizontal, entendeu? Então, isso daqui foi subdividido mais triângulos ali. Mas você pode deixar também. Ele vai só criar uma curva de nível, uma modelagem um pouco menos normal aqui nessas áreas, entendeu? Então, vou deixar aqui. Mas é bom você entender que aqui a gente pode apagar as arestas que a gente não quer utilizar, entendeu? Ó, apaguei aresta, apaguei aresta, apaguei aresta, então essa daqui já não vai fazer mais parte da minha modelagem. Beleza? Então, uma vez criada a modelagem, eu posso clicar aqui com o botão direito em projeto de novo e criar um 3D, que eu vou chamar ele de 3D. Então, vou dar um OK aqui. Então, eu vou selecionar a superfície que eu tenho aqui, que é a superfície do MDT, certo? E vou dar um OK no meu modelo numérico. Então, ó, aqui, nesse momento, já foi criada a minha modelagem. Ó. Tá vendo? E aí, para melhorar mais ainda a minha visualização, eu posso vir aqui, ó, em ferramentas. Não, desculpa. Configuração 3D, colorir por altura. Então eu sei que o terreno está dessa forma. A cota mais baixa está no azul e a cota mais alta está no vermelho, certo? Então esse daqui é o terreno que a gente tem expresso lá em campo, certo? E ele está subdividido. Lembra desse daqui, ó, o tronco que eu falei para você pegar? Esse daqui foi o tronco que pegou, então ele fez um pico na triangulação. Mas você já consegue gerar um mapa de declividade aqui, ó, a partir dessa modelagem, entendeu? Determinando seu terreno.